A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para trazer a vocês a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre os valores cristãos. E essa lição fala sobre a expressão de palavras honestas. O título é Expressando Palavras Honestas. O texto áureo diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Verdade prática vai dizer o seguinte: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Alerta importante para nós. E o texto do Sermão do Monte, que vai servir de base para isso tudo, para essa discussão, falando sobre essas palavras honestas, o sim, sim e o não, não, é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Nessa dinâmica, falando sobre esse assunto tão importante, já trago a vocês para introduzir e iniciar toda essa nossa discussão, meu amigo Diego Fonseca. Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Nós vamos, portanto, introduzir e comentar este primeiro assunto de hoje, destacando que estamos na lição de número 6, expressando palavras honestas. Pois bem, introdutoriamente, é nítido e necessário que façamos aqui uma afirmação pertinente. O Senhor Jesus, de fato, não revogou, não abrogou, não anulou a lei. E as provas estão nos adendos e nas, digamos, extensões que o Senhor Jesus dá, conforme percebemos nas lições 4, 5 e na presente lição de número 6. Digo isto porque nestas, especialmente, percebam que o Senhor Jesus contextualiza o não matar, o não adulterar e o não perjurar. Nesta, especialmente, percebam e notem que ele condena o uso indiscriminado do juramento que prevalecia entre os judeus. Agora, partindo do pressuposto, da ideia, do conceito aplicado pelo pastor Osiel no tópico 1, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, se faz necessário dialogar os aspectos inseridos nesse ponto. A lei do juramento está clara para nós. Qual o fundamento dela? Qual a base bíblica pode ser utilizada para respaldar esse conceito? Num segundo momento, qual então era o propósito dessa lei de juramento uma vez existida? E por fim, nós de fato precisamos reforçar a máxima textual inserida no título do tópico 1: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Notem, portanto, num primeiro momento, falando a respeito da lei do juramento, que se faz, a meu ver, necessário destacarmos um texto no livro de Números, capítulo 30, o versículo de número 2, que diz assim: se um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra, fará segundo tudo que saiu de sua boca. Notem que esse texto, agora dado, orientado por Deus e descrito por Moisés, ele alega ou legitima o juramento perante a lei. Em contrapartida, percebam os senhores que esta mesma lei vai denotar em textos posteriores que o sujeito que perjurasse, isto é, que não cumprisse o juramento ou que fizesse um falso juramento, receberia algumas consequências. Se vocês lerem Deuteronômio capítulo de número 19,
perceberão que a sentença que, abre aspas, supostamente seria dada sobre o réu, assim descrito por uma falsa testemunha, seria dispensada sobre essa falsa testemunha por dar um falso depoimento. Sobretudo, Levítico, terceiro livro bíblico, discorre no capítulo de número 5 a respeito da oferta expiatória existente pelo pecado do perjúrio. Se vocês lerem ali com especificidade o versículo de número 6, perceberão que o sujeito, uma vez cometido o perjúrio, deveria se utilizar de uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabra, que eram requeridas por esse pecado. Então, num primeiro momento, quanto a essa ideia da lei do juramento, é válido destacar que ela abarcava-se dentro da lei, obtinha um respaldo bíblico dentro da Torá e, sobretudo, dispunha de benefícios e maldições, por assim dizer, para aqueles que cumpriam e descumpriam a sua fala, o seu juramento. Agora, num segundo momento, se faz necessário também destacar qual era o propósito dessa lei de juramento. Por que ela existia, né? Aliás, o leitor pode questionar por que é necessária uma lei de juramento. E em razão de uma humanidade decaída, e aí nós precisamos contextualizar a história, haja vista que o Senhor destina a Moisés o Decálogo e outros mais 613 preceitos a serem observados pelos homens de então, em razão de que lidava com uma sociedade, embora com princípios e valores, decaída no aspecto moral. O pecado trouxera inúmeras consequências, inclusive para aquela geração tão remota. Em razão disso, a ordenança divina surgiu da parte de Deus como um tipo de freio para minimizar as mentiras dos homens. O real propósito da lei do juramento não era que o judeu ou o hebreu, como queira utilizar a nomenclatura, saísse usando o nome de Deus de maneira vã, despretensiosa e irresponsável. O desejo de Deus, conforme aborda Levítico capítulo 11, verso 44, era que eles procedessem em tudo com sinceridade e santidade. Aliás, eles deveriam estar conscientes de que este Deus a quem juravam estava vendo-os constantemente. A consciência do hebreu com relação à potência de Deus era clara. Um Deus com características diversas, mas dentre elas, onipotente, sendo todo-poderoso, onipresente, habitando em todos os lugares de maneira simultânea, mas onisciente, tendo ciência de tudo, absolutamente. O hebreu tinha essa consciência e, em razão disso, o Senhor estabelece a lei do juramento simplesmente para minimizar as mentiras entre os homens diante de um Deus que conhece absolutamente tudo. Agora, nos dias de Cristo, os líderes judeus inventaram manobras para essa lei com o objetivo de não cumprirem conforme o que se havia estabelecido. E o Senhor Jesus vai orientar os seus seguidores a não se compactuarem com esse modelo, a não imitarem a postura dos escribas e dos fariseus. Pelo contrário, bastava-lhes falar a verdade. Agora, se percebermos no nosso material o item 3 desse primeiro assunto, notaremos que ele ratifica a máxima textual inserida no tema, no título do tópico: não jureis nem pelos céus, nem pela terra.
Esse item está profundamente entrelaçado com o que acabamos de comentar. Eles estão agregados, unidos, de modo que, embora pareça redundante, mas se faz necessário destacar que as manobras dos escribas e fariseus distorciam, flexibilizavam, relativizavam a lei mosaica. De modo geral ou em linhas gerais, estes estavam de maneira subjetiva, a partir do seu achismo, interpretando a lei a seu bel prazer. E Jesus esclarece que o sujeito que está vivendo no reino, isto é, o sujeito que já se enquadrou naquilo que ele propagou no início do capítulo 5, nas qualidades das bem-aventuranças, não precisava ficar confirmando suas palavras por meio de juramentos quaisquer. Antes, o Senhor Jesus mostra que os que vivem em Deus e são dominados pelo Espírito não precisam jurar quer por Deus, nem pelo céu, nem pela terra. Ele simplesmente, conforme ratifica Tiago na sua epístola, capítulo 5, verso 12, simplesmente precisa dizer sim para aquilo que é sim e não para aquilo que é não. Nós vivemos odiernamente em uma sociedade que, talvez por uma cultura do romanismo, onde se potencializaram também essas ideias com muita veemência, algumas pessoas juram por Deus, pela mãe, pai, filhos, de maneira irresponsável. Essa atitude é uma atitude antibíblica. A lei do juramento ao hebreu foi estabelecida, mas não para que o sujeito utilize o método de maneira vã e despretensiosa. Muito pelo contrário. O que vale, portanto, levando em consideração que Jesus não desqualifica a lei, mas, como disse, constrói adendos, extensões, contextos a estes princípios, nesse especialmente Jesus diz, basta, isto é desnecessário. Você não precisa jurar por nada, simplesmente precisa dizer a verdade. Se a verdade fazer parte do seu vocabulário, você vai adquirir socialmente a sua credibilidade. Sem que jure, as pessoas entenderão que a sua fala tem procedência. Mas eu quero convidar para o diálogo o meu amigo Júnior, para que nesse mesmo campo continuemos falando a este respeito, porém, a respeito das palavras que de fato devem ser sim ou não. Pois é, Diego. E nesse segundo tópico, nós falaremos sobre as nossas palavras que devem ser sim e não. Isso não quer dizer que nós devemos ser lacônicos, nem espartanos no modo de falar. Não é isso que está dizendo a lição. A lição está dizendo apenas que nós devemos honrar aquilo que dizemos. Ou seja, o nosso falar deve refletir o nosso caráter, o nosso valor. Muitas pessoas têm uma facilidade muito grande para mentir. Chegam a ser quase que hollywoodianos nesse ponto e acabam mentindo com muita facilidade. Isso gera total desconfiança com relação ao próprio caráter dessa pessoa. A mentira não pode ser tônica em nossas vidas em nenhum sentido. Muito pelo contrário, nós devemos primar pela verdade. Martim Lutero chega a dizer, olha, a paz, se possível, mas a verdade acima de tudo. Falar com verdade também não quer dizer dar patadas no irmão. Isso não quer dizer que você deve ser arrogante ou mesmo deve ser truculento no seu modo de falar. É por isso que talvez o primeiro subtópico dessa lição seja como deve ser o nosso falar nesse tópico. Porque o nosso falar deve refletir o nosso caráter como um todo. Ou seja, se somos amorosos, o nosso falar também deve ser amoroso. Existem modos de você dar uma bronca em uma pessoa, ou mesmo falar palavras duras para ela e ela ainda não se sentir ofendida. Você precisa de amor no seu falar, mesmo quando fala coisas difíceis, mesmo quando fala palavras duras, mesmo quando repreende. Existem pessoas que se autoproclamam, muitas vezes, embaixadores da moral e acabam
surrando a igreja ou o irmão, imaginando que com isso estão fazendo a obra de Deus, quando na verdade estão sendo apenas truculentos, arrogantes e por vezes se colocam em um pedestal que não lhe cabem, que não estão. Toda nossa manifestação pública, nossa comunicação deve estar permeada por sabedoria e verdade. E a sabedoria aí entra como um nivelador, uma espécie de balança que pesa as nossas palavras para que nós possamos dizer as coisas de forma coesa, coerente com o nosso caráter e também com aquilo que a Bíblia nos traz. Ainda que haja necessidade muitas vezes de ser assertivo no falar de forma dura, também é preciso que nós façamos isso com amor, que o nosso palavreado duro seja permeado e temperado com amor. Assim a gente consegue ser honesto, consegue ser transparente, manifestar o caráter de Cristo e os valores do reino e, ao mesmo tempo, aparar as arestas necessárias, fazer as correções necessárias e não matar ninguém com a nossa língua. Provérbios capítulo 18, versículos 21, fala desse poder da língua. Tiago também fala do poder da língua. E quando se fala nestes textos sobre o poder maléfico da língua, capaz de incendiar um bosque inteiro, como se fosse uma língua de fogo, um pequeno braseiro que, ainda que pequeno, pode queimar uma floresta inteira, o poder da língua também serve para abençoar. Ela é uma arma para o bem e para o mal. Não dê a sua língua como instrumento de mal. Por isso nós condenamos muitas vezes o xingamento. Muitas vezes não, todas as vezes. Palavras torpes na boca de santos. Como isso é possível? Muitas vezes nós entramos na cultura do mundo que banaliza o palavreado torpe. Aquela pessoa que sai falando palavrões. Isso é tão feio. Quiçá, então, quão feio seria na boca de alguém que deve abençoar, na boca de alguém que comunica verdades, na boca de alguém que deve falar de Deus às pessoas. Então, imaginar um pastor ou qualquer membro da Igreja de Deus falando palavrões é algo absurdo e não corresponde àquilo que a Bíblia nos ensina de como deve ser o nosso falar. Da mesma forma, o palavreado não pode ser de duplo ânimo, ou seja, agora eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra. Não posso ter palavreado dobre. Isso, inclusive, é um requisito para o ministério. Se eu disser que vou fazer tal coisa, devo fazer. Isso não quer dizer que uma ou outra intercorrência não aconteça. O próprio comentarista aqui fala de um caso na vida de Paulo, em que ele queria ir até Corinto, mas foi impedido. As circunstâncias o impediram. E por vezes também não era conveniente ir até Corinto naquele momento. Ora, por causa deste pequeno momento em que não foi possível cumprir esta promessa, Paulo foi destruído por seus opositores. Dizendo, olha, ele não corresponde com a verdade, ele é hipócrita, ele não faz aquilo que diz que deve ser feito. O sim dele não é sim, o não dele não é não. Ele está mentindo, ele é um mentiroso. E aí Paulo se defende na carta dizendo, olha, não foi isso. Eu amo vocês e eu desejo, e tomo Deus por testemunha de que eu desejo ver-vos. Porém, não é conveniente agora. Fiz isso para poupar vocês e também porque as circunstâncias me impediram. Muitas vezes nós buscaremos tentar ser o mais solícitos possível, tentar entregar o nosso melhor para as pessoas. E muitas vezes a gente não consegue cumprir exatamente tudo. Porém, é preciso que tenhamos crédito com as outras pessoas, ao ponto de dizer, olha, este ponto negativo em você não elimina tudo que você já fez por mim. E tenhamos que ter esse mesmo julgamento com relação às outras pessoas. Por vezes somos rápidos para julgar, rápidos para falar mal e somos lentos para falar bem. Diversas vezes colocamos uma lupa sobre uma coisa ou um defeito, um pequeno desvio de uma pessoa e esquecemos 9 coisas que ela fez de bom.
Por isso, o nosso falar deve refletir este amor e essa nossa conduta, esse nosso cuidado, para que a nossa língua seja instrumento de bênção e não instrumento de mentira ou instrumento para o mal, para falar mal de outras pessoas. Eu citei domingo passado, na verdade domingo retrasado, né? Para você que está assistindo essa aula. Para minha turma na escola bíblica presencial, eu citei o caso de Abraham Lincoln. Um senador americano, ele começava a ofender Abraham Lincoln por diversas vezes. E ele chamava Abraham Lincoln de tolo, um grande tolo, porque Abraham Lincoln era alto. E aí, um dia entrevistado, contaram para Abraham Lincoln, olha, fulano de tal te considera um tolo. Abraham Lincoln olhou para aquele repórter e disse, olha, se o distinto senador fulano de tal me acha um tolo, é bem possível que ele esteja certo. Esse modo de responder, de modo sensato e tranquilo, de Abraham Lincoln, o fez muitas vezes, fez parte, claro, de todo o conjunto que o levou à presidência depois. E ser aclamado até hoje um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já tiveram. Um diferencial na história americana. Nós devemos também manifestar este diferencial, sendo prontos a abençoar, prontos a falar bem. E se formos chamados a corrigir, a redarguir, ou muitas vezes a dar bronca em pessoas, que façamos isso com amor. Se formos incitados a mentir por causa de outro, não façamos isso. Aprendamos a falar a verdade, muitas vezes até com prejuízo próprio, para que o nosso falar continue sendo aquilo que Deus nos mandou dizer, para que nós tenhamos a confiança das pessoas, verdadeiramente crédito com as pessoas, para que quando nós dissermos tal coisa foi assim, todos possam dizer à volta, olha, se ele está dizendo, é verdade. Agora, difícil é quando estamos tão acostumados a mentir, que quando falamos uma verdade, as pessoas começam a duvidar. O nosso falar deve refletir o nosso caráter, pois aquilo que excede o falar benigno, aquilo que excede o falar de bênção, o bom uso da língua, é de procedência maligna, mata, destrói, ofende, e não fomos chamados para isso. Devemos manifestar o caráter de Cristo, que é puro amor, bondade, cuidado, mansidão, temperança. Que o nosso falar seja reconhecidamente cristão, seja por outros cristãos à nossa volta, seja pelas pessoas do mundo, para que todos possam olhar não só suas obras, mas aquilo que você faz e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E assim, nós andamos para um outro tópico, falando sobre a honestidade nessas palavras. Muito bem, queridos, atingimos o tópico 3 dessa importante lição, onde vamos dialogar a respeito da honestidade com nossas palavras. Pois bem, a palavra honestidade precisa ser definida aqui. Obviamente que no senso comum você tem as suas definições a este respeito e muito claras, por sinal. Contudo, o próprio autor alega que se trata de uma virtude de alguém que é correto e sincero. Um exemplo claro e necessário, aliás, de ser evocado nesse quesito é Jó. Se lermos o capítulo 1, perceberemos que Jó dispunha de uma família estruturada, de uma vida financeira equilibrada, mas de um caráter louvável. Eu digo de uma família estruturada, aparentemente contextualizada esta fala, porque dispunha de uma esposa e de 10 filhos, e conhecendo o histórico sabemos que Jó oferecia sacrifício por eles. Digo de uma vida financeira equilibrada porque a Bíblia elenca a quantidade de camelos, gados, jumentas que o mesmo dispunha, além de outras pessoas ao seu serviço. Agora, quanto ao seu caráter louvável, isso é uma máxima destacada no início do capítulo 1.
E o Jó era um homem reto, sincero, temia Deus e que se desviava do mal. Como se não bastasse, o próprio Deus, quando num encontro com Satanás, testifica a respeito de Jó, destacando, repetindo estas mesmas palavras inseridas no início do capítulo 1. Portanto, é um exemplo claro no quesito honestidade. Agora, o leitor pode perguntar: a palavra honestidade está de fato inserida ou caberia no capítulo 5, entre os versos 33 e 37 de Mateus? Pastor Osiel vai afirmar que sim, ela cabe perfeitamente. O Senhor Jesus faz uso dessa linguagem para mostrar que na vida pessoal o caráter da exigência, a exigência do caráter é total. Quando proibiu o uso de juramentos, fazendo destaque das palavras sim e não, o Senhor Jesus quis dizer que o sim deveria ser realmente sim e que o não deveria ser realmente não, sem quaisquer resquícios de mentira ou hipocrisia. Ou seja, o Senhor Jesus está induzindo-nos a nos comprometer com a verdade, a dizer a verdade, a falar a verdade. Agora, percebam vocês que o autor dialoga, além desse primeiro momento, apresentar dados a respeito da honestidade, ele indaga: é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Perceba a aplicação e a contextualização que o pastor Osiel faz com relação a esse comportamento. Ele se utiliza de uma linguagem bíblica proposta por Cristo e contextualiza com a nossa realidade, questionando: seria possível agir honestamente neste mundo? E aí, se os senhores notarem, vai perceber que na vida daquele que o Evangelho entrou e logo houvera uma transformação plena, o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença, diz o pastor Osiel, doenças do pecado, mas também preveni-las. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Ou seja, eu menti com um certo sentido para uma determinada finalidade, para um bem comum. Isso é rechaçado pelo autor e, inclusive, ele destaca que o verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do reino, é honesto em suas palavras. Fez, não fez, não fez, sim ou não. Esta é a máxima em questão. Aliás, o pastor Osiel agrupa a esse comentário a ideia daquilo que se chama hoje de mentira piedosa, que uma pessoa pode valer a fim de que exista o bem na família ou em outras áreas. Sobretudo, mentiras chamadas emergenciais, situacionais, que podem ser levadas em consideração quando se visa suprir uma determinada necessidade. Pastor Osiel, naturalmente que fundamentado em alguns teóricos, rechaça essa ideia, condena também esse comportamento. Ele fala, potencializa, ratifica a importância da verdade a qualquer custo. Sobretudo, destaco com vocês o que diria o Salmo de número 15. Nós não vamos ler por completo, em razão do tempo, mas faça a sua exegese, a sua análise no texto. Lá você encontra na epígrafe das maiorias dos registros bíblicos o verdadeiro cidadão dos céus. E entre o comportamento, postura desse verdadeiro cidadão dos céus está a importância da verdade. Agora, para finalizar este conteúdo explícito no tópico de número 3 do nosso material, lição de número 6,
A Bíblia dialoga, ou a revista, por que não dizer, a respeito do tema dando testemunho. Essa é a última exposição proposta no terceiro assunto da aula de hoje. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira. Pois bem, no momento em que o cristão aceita Cristo, é chamado não apenas para ter a verdade na mente ou no coração, mas também para praticá-la. Esse exercício é vital, é necessário. Para aquele que tinha uma leitura a respeito da lei como extremamente áspera, pesada, espinhosa, em comparação com a graça, notem que elas estão em equivalência ou a graça ainda muito mais forte, impactante, ainda mais confrontadora do que a lei. Porque enquanto a lei dispunha de decálogos, de afirmações, de mandamentos bastante curtos, embora significativos, o contexto que Jesus dá, como aquilo que dissemos lá no assunto primeiro, ao não matar, ao não adulterar, ao não perjurar, são extremamente conflitantes. Ou seja, a Bíblia, enquanto espelho, ela mostra as nossas rugas, ela deflagra o nosso comportamento e incita-nos a mudar, a transformar. Eu não posso, portanto, segundo este argumento, deter estes princípios simplesmente na mente ou no coração, mas eu preciso levá-los para a praticidade. É um desafio, sem dúvidas. Este que vos fala, o mecanismo da EBD, embora enquanto emissores aqui, não nos coloca como vara de medir, como regra ou como cânon, como aquele que deve ser imitado, porque cumpre à risca todos os preceitos aqui explicitados. Muito pelo contrário, a palavra de Deus que perfura, penetra juntas e medulas aí, também penetra juntas e medulas aqui. Somos atingidos por ela. E inclusive nesse quesito, induzidos a darmos testemunho, a falarmos a verdade. Quando você não tiver o que falar, silencie-se, não fale. Guarde aquilo que seria dito para você. Quando falarmos muito, tagarelarmos além do ponto, corremos o risco de nos enroscarmos e termos prejuízos. Salomão abordara esse tema com propriedade no livro de Provérbios. Para que você não conte uma história improcedente, uma inverdade, ou faça uso de uma mentira, e se for necessário para qualquer custo, e se ver a necessidade de estar calado, se cale, mantenha-se calado para não se comprometer e falar aquilo que não deveria falar. Há uma máxima atribuída a São Francisco de Assis, por exemplo, que com relação à pregação do Evangelho, você deveria pregar a todo tempo, mas usar palavras se fosse necessário. Então, muito cuidado com as nossas expressões, que possamos redobrar a nossa atenção, que a nossa linguagem possa ser uma linguagem verdadeira, que a graça de Cristo nos cubra, que o Espírito Santo nos ajude e que possamos, a partir da palavra de Deus, testificarmos, testemunharmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como dizia Pedro no capítulo 2, verso 9 da sua primeira carta. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para testificar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois é, meus irmãos, estamos finalizando esta lição, dizendo a vocês o quanto é importante que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que as suas palavras reflitam honestidade, transparência, toda a fidelidade a Deus e aquilo que nós manifestamos como imagem de Deus no mundo, enquanto estamos aqui nesta terra.
Por isso é importante que nós andemos de forma fiel, transparente, honesta, falando realmente aquilo que devemos, que sentimos, aquilo que realmente reflete o nosso ser e que também seja uma espécie de assinatura, um recibo, mostrando que somos realmente pessoas de Deus, fugindo da hipocrisia, fugindo da mentira e sendo realmente filhos da luz, filhos da verdade que professamos. E assim, eu agradeço você que nos acompanhou durante todo esse período e que tem nos acompanhado nesta verdade, observando com fidelidade estes vídeos que nós disponibilizamos falando sobre tantas coisas importantes e tantos assuntos essenciais para a nossa vida cristã. Você que ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, faça isso, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais pessoas com a sua ajuda, sendo você também um evangelizador através desta plataforma e destes vídeos. Né, Diego? Você não acha? É isso, com certeza, Júnior. Meus irmãos, você, ratificando a fala do Júnior, que puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito dos valores desse reino e é imprescindível que entendamos que todos, indistintamente, somos alunos nessa classe e precisamos dia após dia amadurecer. Não é isso, Júnior? Exatamente. E para que nós possamos amadurecer, um essencial ingrediente é a oração. E eu te convido a orar conosco para que esse amadurecimento reflita também, não só nos nossos atos, mas também nas nossas palavras. Senhor nosso Deus, te glorificamos pela oportunidade de falar sobre ti. Deus, que o nosso falar, Senhor, seja transparente e honesto, que o teu Espírito nos guie, ó Deus, em toda a verdade. E que tudo quanto façamos, falemos ou nos relacionamos, comunicando, Senhor, as verdades do teu Evangelho, seja de forma cada vez mais fiel à tua palavra, honrando a verdade que o Senhor é nas nossas vidas. Te glorificamos e te pedimos ajuda, bênção, cuidado sobre nós e sobre todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém.